Eu fazia um quadro aqui sobre o desempenho dos clubes brasileiros na Copa Libertadores da América. Só que tem tempo que eu não falo sobre isso, eu parei em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Então vamos falar sobre o desempenho dos clubes brasileiros na Libertadores em 2023, né? Lembrando o seguinte, a maioria das coisas aqui eu lembro, mas tem algumas que eu não lembrava. Então eu vou me orientar aqui pelo que eu tenho anotado para não esquecer de falar nenhum detalhe importante para vocês. Então, gente, em 2023, né, o... 8 clubes brasileiros disputaram a Libertadores, né? O primeiro foi o Flamengo, que era campeão de 2022 e foi o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, né? Aí você teve o Palmeiras, que foi o campeão brasileiro de 2022, o Internacional, que foi o segundo colocado em 2022, o Fluminense, que foi o terceiro colocado em 2022, o Corinthians, que foi o quarto colocado em 2022, aí o Atlético Paranaense, que foi o sexto colocado em 2022, o Atlético Mineiro, que foi o sexto colocado do Campeonato Brasileiro em 2022, o Atlético Mineiro, sétimo colocado, e o Fortaleza, oitavo colocado, né? Bom, aí na chamada pré-Libertadores, né, jogaram Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro passou e foi para a fase de grupos, mas o Fortaleza foi eliminado na fase de grupos, né? Então dos 8 caiu aí para 7. Na fase de grupos, gente, o único brasileiro eliminado foi o Corinthians, né? Aliás, o Corinthians é recorrente em dar esse tipo de vexame na Libertadores, né? Eliminado na fase de grupos, né? Aí vieram as oitavas. Nas oitavas, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Palmeiras no confronto doméstico, né? E o Flamengo vergonhosamente caiu para o Olímpia do Paraguai, né? Aí vieram as quartas. Os clubes que restaram e disputaram as quartas brasileiros, todos passaram. E vieram as semis, né? Nas semis, o 4 dos semifinalistas, 3 eram brasileiros, né? Então veio a semifinal entre o Boca Juniors e o Palmeiras, né? O Boca Juniors eliminou o Palmeiras e veio a semifinal entre o Internacional e o Fluminense, né? E o Fluminense, num jogo épico lá no Beira-Rio, conseguiu a classificação para a final da Libertadores. Ficaram, portanto, para a final Fluminense e Boca Juniors, né? Jogo no Maracanã, pré-determinado que seria no Maracanã. Olha, gente, teve uma invasão argentina aqui. A torcida do Boca quase que dividiu o estádio com a torcida do Fluminense. Foi um grande espetáculo, né? Mas o time do Boca era mediano, vamos dizer assim, não era o melhor Boca que a gente já viu. E o Fluminense era melhor e o Fluminense empatou de 1-1 no tempo normal e na prorrogação com o gol do John Kennedy fez o 2-1 e o Fluminense se sagrou campeão da Libertadores da América pela primeira vez, né? Sendo que o Fluminense já tinha disputado uma final em 2008, né? Perdeu lá para a LDU de Quito, né? Porém, 15 anos depois, finalmente o Fluminense se sagraria campeão da Copa Libertadores da América e foi o grande feito, talvez, da história do tricolor carioca. Bom, gente, a história basicamente é essa. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado pela assistência, obrigado a todas, a todos e a todes, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.